Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e nossas mentes hoje e sempre. É sempre uma grande alegria voltarmos aqui ao nosso querido centrinho para que nós possamos ter a oportunidade de trocarmos ideias e fazermos reflexão sobre a doutrina do Mestre Jesus, sobre a ótica da doutrina espírita. E para nós, seguidores da doutrina espírita, é muito importante que a gente consiga compreender todo esse cabedal de conhecimento que a doutrina nos traz, mas sob a ótica da fé raciocinada. Aquela fé que faz com que nós pensemos, refletimos, que nós possamos analisar, utilizar a nossa sensibilidade, a nossa percepção, a nossa intuição, passar os conhecimentos sob o crivo da nossa razão e aí sim estabelecermos uma estrutura, uma base para que a gente possa acreditar sobre os diversos ensinamentos maravilhosos que essa doutrina nos traz. E dentre um desses ensinamentos está a providência divina. Providência divina, aquela força, aquela energia que todos nós buscamos mentalmente quando estamos vivendo problemas difíceis, problemas complicados, situações de sofrimento, de limitações, de angústia, e que, naquele momento, elevamos o nosso pensamento ao alto e buscamos o auxílio, o amparo da providência divina. E o Espiritismo tem uma ótica muito interessante sobre essa questão da providência divina, em que nós nos, quase que de uma forma rotineira, fazemos uma ligação com Deus, providência divina e Deus. E é muito interessante porque a doutrina espírita, ela é uma tríade de estrutura. A doutrina espírita é religião, ela é filosofia e ela é ciência. E é exatamente sob o olhar dessas três estruturas que ela cria dentro de nós a possibilidade, ou melhor, ela provoca em nós a nossa capacidade de transformar esses conhecimentos que chegam até nós numa fé raciocinada. E, segundo o aspecto científico da psicanálise, a providência divina precisa ser ou deve ser encarada como um relacionamento. Nós precisamos, então, quando lembrarmos da providência divina, fazermos uma associação em que nós estamos nos relacionando com Deus, ou com essa força espiritual comandada por Deus e manifestada pelos seus espíritos de luz, de bondade e de amor. E é muito interessante porque como que nós, mesmo acreditando em Deus, mesmo acreditando nos espíritos de luz, mesmo acreditando no nosso anjo da guarda, temos dificuldade, eventualmente, e principalmente nos momentos difíceis, de estabelecermos essa relação com a divindade. E a psicanálise nos explica que isso ocorre em função do padrão moral que a maioria da sociedade planetária hoje vivencia. E, evidentemente, nós, junto com todo essa quantidade de espíritos, quase 8 bilhões de encarnados e 30 e poucos bilhões de desencarnados, vivemos um patamar, né? Uma condição vibracional em que se destacam três coisas. Nós vivemos numa sociedade eminentemente materialista, consumista e imediatista. Quando somos ou estamos sempre sendo chamados à nossa atenção, envolvidos à nossa atenção, trazendo os nossos valores do nosso cotidiano para a matéria, para o consumo e para o imediatismo, isso faz com que nós saiamos dessa relação mais próxima
mais íntima com a divindade. E é interessante como que nós, ao longo de todo esse processo relacional, vamos desperdiçando grandes oportunidades de estabelecermos uma qualidade nessa relação, ao ponto de recebermos pérolas, tesouros na nossa infância, que trazem estrutura para a nossa psique, enquanto valores morais, e nós desperdiçamos. Nós estamos falando aqui, nós vamos falar isso de uma forma rápida, por causa do nosso tempo, por exemplo, de dos desperdícios dessas pérolas morais que nós recebemos, dos contos de fadas. Como, por exemplo, Cinderela, Três Porquinhos, Branca de Neve e assim por diante. Eu vou fazer uma análise bem rapidinha para a gente entender o que a psicanálise nos explica sobre essa questão. Como que nós desviamos a atenção para aquilo que nós precisamos observar, que nos traz estrutura, entendimento para esse bom relacionamento com Deus. Lá no conto de fadas da Branca de Neve, e a gente está sempre muito acostumado, Branca de Neve, ou Branca de Neve e os Sete Anões. Na realidade, quando esse conto de fadas foi produzido, conduzido, inspirado pela espiritualidade superior, não tem nada a ver com a Branca de Neve. Mas como não tem? Se chama Branca de Neve. Vamos rapidamente recapitular esse ensinamento maravilhoso. E isso vai lá na nossa infância. E aí a sociedade vai distorcendo todo esse processo. Certo dia, né, chega a madrasta e chega para o seu espelho e pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? E o espelho, muito sincero, fala: não. E a gente vê que, então, é um processo relacional da madrasta com o espelho dela. E a hora que a gente fala para ela que não existe ninguém mais bonito do que ela, a madrasta está feliz, o espelho está feliz, a Branca de Neve está feliz, o reino está feliz, está todo mundo em paz. Passa-se um tempo, de novo a madrasta chega para o espelho e pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? E o espelho responde de forma sincera: não. A madrasta está feliz, o espelho está feliz, a Branca de Neve está feliz, o reino está feliz, está todo mundo em paz. Passa-se o tempo e, novamente, num processo relacional, a madrasta chega para o espelho e pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? E o espelho responde de forma bem sincera: existe, é a Branca de Neve. Nesse momento, a madrasta vira bruxa, quebra o espelho, contrata um caçador, manda matar a Branca de Neve, toca terror no reino e arrasa com todo o processo. Moral da história: no que é que nós nos transformamos quando alguém fala para nós algo que a gente não quer escutar, principalmente quando é verdade? Não é um problema de relacionamento? E aí nós vamos percebendo como que esses caracteres vão trazendo para nós um entendimento profundo. Qual é? Que todos nós, seres espirituais em evolução, no patamar evolutivo em que nos encontramos, somos seres gregários. O que é um ser gregário? É um ser que precisa se relacionar com o outro. Ah, Luiz, mas se eu quiser ir para dentro de uma caverna e ficar lá a minha vida inteira, você não vai evoluir. Então, nós precisamos nos relacionar. Relacionamento é algo profundamente importante para a nossa evolução espiritual. Só que, para relacionarmos com o outro, e o outro pode ser a nossa família, os nossos amigos, os nossos companheiros de casa espírita, os nossos irmãos na sociedade como um todo, os nossos irmãos desencarnados, enfim, todo tipo de relacionamento que nós estabelecemos. Nós precisamos entender que antes de relacionarmos com o outro, estamos nos relacionando conosco mesmo. E é aí que vem o problema. Por quê? Porque
Qual é o padrão de relacionamento que nós estabelecemos conosco mesmo? Qual é o padrão de respeito, de auto-amor, de reconhecimento dos nossos valores, de autoestima? E quando esse processo de autorrelacionamento não tem uma boa qualidade, o que acontece? O nosso relacionamento com o outro também perde. Basta a gente lembrar uma lição de Jesus quando ele nos falou da segunda lei cósmica mais importante: amar ao próximo como a si mesmo. Como é que eu vou amar o meu próximo se eu não me amo? E essa questão precisa ser realmente trabalhada, porque a partir do momento que eu me relaciono com o outro, a partir do momento que eu me relaciono comigo mesmo, eu passo naturalmente a me relacionar com Deus, a me relacionar com a providência divina. E é exatamente esse aspecto que hoje nós precisamos entender. Esse nosso relacionamento com a providência divina. Mas aí vem Jesus e nos fala: ó, a lei mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas como é que eu vou amar a Deus se eu não entendo o que é Deus? O que é Deus? Ah, Deus é um passarinho? Não, Deus é uma flor? Não, Deus é um velhinho na nuvem? Não, Deus é uma pessoa que eu amo? Então, é muito difícil a gente amar aquilo que a gente não entende o que é. E aí vem o Espiritismo, de uma forma filosófica, lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o seguinte: o que é Deus? Allan Kardec não pergunta quem é Deus, o que é Deus. Ou seja, Deus não é um espírito, não é uma entidade, não é um ser, é algo. E aí o Espiritismo, de uma forma perfeita, nos explica de forma filosófica: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ou seja, é uma inteligência que está acima de tudo que a gente possa imaginar. Muito acima da nossa mente bipolar. Aquela mente em que nós estamos acostumados com começo, meio e fim. Já que Deus não tem nem começo e não tem nem fim. E aí, o Espiritismo aprofunda mais um pouquinho. Ele fala que Deus tem também atributos. Existem vários atributos, mas existem 3 que são extremamente importantes. Quais são? O amor, a justiça e a eternidade. Então, nós começamos, através desse entendimento do Espiritismo, a perceber algumas situações, algumas caracteres que o Espiritismo vai nos dando para a gente poder construir esse entendimento de Deus, para que a gente possa começar a amá-lo. Mas aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos tentar, então, buscar no nosso Mestre Jesus a melhor forma de tentar compreender Deus. Muito bem. Quando a gente estuda os 4 evangelhos canônicos, aqueles 4 que estão na Bíblia, que são os mesmos que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, é importante a gente lembrar isso, né? O Evangelho segundo o Espiritismo não é um evangelho criado pelos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo é o mesmo evangelho que está lá na Bíblia, qualquer Bíblia, sob a ótica do Espiritismo. E aí, quando você faz a tradução, e Haroldo Dutra Dias fez essa tradução de uma forma perfeita, Jesus falava em aramaico, era a língua que Jesus usava. E todas as vezes que Jesus se referiu a Deus, ele usava a palavra Abba, que na tradução livre quer dizer papai. Todas as vezes que Jesus se referia a Deus, ele não falava Deus, ele falava papai. E aí a gente começa a perceber que como o nosso mestre maior se relaciona com Deus, chamando-o de papai, a gente percebe um padrão de relacionamento íntimo, próximo, carinhoso, respeitoso que Jesus tinha com Deus. E aí, quando a gente aprofunda um pouquinho mais e vai lá na doutrina espírita, né? Allan Kardec chama a providência divina, ou a nossa relação com Deus, de solicitude de Deus. A providência divina conosco é a solicitude de Deus. O que é a solicitude de Deus, gente? É a bondade,
É a atenção, é o carinho, é o amparo, é a proteção. Ou seja, Deus constrói todo esse processo com cada um de nós. Mas é muito interessante porque nós temos algumas dificuldades de entender Deus, dado aos processos, principalmente históricos, que chegaram até nós. Quando a gente lembra, por exemplo, da revelação hebraica, que é aquela que Moisés, 700 anos mais ou menos antes que Jesus trouxe para nós, a revelação hebraica nos traz duas coisas, uma boa e uma ruim. A boa, só existe um Deus. Então nós todos só temos um Papai Supremo. Qual que é a ruim? Para os hebreus, existia um Deus exclusivo. É o meu Deus. É o Deus que cuida de mim e cuida de todo o meu grupo. É como se fosse uma turma de um time de futebol. Deus só cuida de mim e dos que estão junto comigo. E a gente sabe, Jesus nos mostrou isso de uma forma muito clara, que Deus não tem privilegiados. Deus não tem escolhidos. Ah, Jesus hoje é o nosso Cristo cósmico, é o governador do nosso órgão. Será que ele chegou nesse ponto porque ele era amigo de Deus? Não. Ele chegou nesse ponto porque, através de todo o seu processo evolutivo, ele chegou à condição crística. Situação que todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, também chegaremos. E aí a gente vai percebendo como que toda essa estrutura vai trazendo para nós valores que vão desenvolvendo dentro de nós determinados diferenciais. E aí, a hora que a gente chega lá na Gênesis, lá no livro da Gênesis, segundo capítulo, né, no item 20, que fala da providência divina, os espíritos, junto com Allan Kardec, nos falam da onipresença de Deus, e que Deus é imaterial. Ou seja, Deus não tem olhos, Deus não tem boca, Deus não tem mão. Ah, Luiz, mas é bom segurar na mão de Deus. Isso são metáforas que se é utilizada para a gente entender essa estrutura de Deus, essa metáfora. Mas, Luiz, você está falando que Deus não tem boca? Mas Deus já falou comigo. Eu concordo, porque ele também já falou comigo. Mas como que Deus fala conosco? Deus não fala conosco através do som, porque ele não tem corda vocal. Deus fala conosco através dos nossos sentimentos e discernimentos. Porque toda e qualquer oração que nós fizermos, toda tem uma resposta. A questão é estarmos atentos, vigilantes para esta resposta. E a resposta, ela vem de que forma? Às vezes, uma conversa com um amigo, um texto que você lê, um post do Instagram que você pode ler, uma palestra que você escuta, alguma coisa que você vê, é a resposta de Deus. Qual que é o problema dessa resposta? Às vezes não é a resposta que a gente quer. Allan Kardec, no final do seu processo de codificação do Espiritismo, perto de desencarnar, passava por um problema seríssimo. Passava por um problema financeiro terrível. Não tinha dinheiro para quase nada. E Allan Kardec era um cientista, era um professor, era um magnetizador renomado, né, super respeitado da época dele. Ele nunca tinha passado uma situação financeira tão difícil como ele estava passando. E na mesma época, ele tinha reuniões frequentes com reuniões mediúnicas, com o Espírito de Verdade. Para a gente ter uma ideia de quem é o Espírito de Verdade, é unânime na comunidade espírita de que o Espírito de Verdade é o Espírito mais elevado que participou da codificação espírita. E olha que, quando a gente vai olhar a codificação espírita, principalmente no Evangelho do Espiritismo, o que a gente encontra lá? Lacordaire, a gente encontra Paulo, a gente encontra Agostinho, e o Espírito de Verdade está acima desses espíritos de luz. E aí, numa dessas reuniões, Allan Kardec faz a seguinte pergunta para o Espírito de Luz. Olha, eu estou passando uma situação financeira muito difícil. Eu estou passando um aperto que eu nunca passei na minha vida. Vocês se importam com isso? Olha a pergunta que ele fez para o Espírito de Verdade.
Qual foi a resposta do Espírito de Verdade? Claro que nos importamos. Se nós não importássemos, era sinal que nós não te amamos. Só faltou o Espírito de Verdade falar o seguinte para ele: ó, nós vamos resolver o seu problema financeiro. Só não vamos resolver do jeito que você quer e na hora que você quer. Quantas e quantas vezes nós estamos passando por provações difíceis, situações complicadas, e nós achamos que temos a sabedoria, a prerrogativa de determinar a forma e a hora que as coisas vão se resolver. Quantas vezes nós jogamos fora esse processo didático de aprendizado que a providência divina nos dá para desenvolvermos dentro de nós as nossas virtudes morais, é essa a grande razão de estarmos encarnados, para evoluirmos, e só vamos evoluir se fizermos a nossa transformação moral, trabalharmos as nossas mazelas, e nós desperdiçamos. Não, só me serve a solução desse problema se for desse jeito e nessa hora, se não for, não serve. Quantas e quantas vezes as coisas chegam na nossa vida, a gente pensa, nossa, isso é a pior coisa que tem na minha vida. Talvez para a vida física, mas para a nossa evolução espiritual é excelente. É excelente. Sabe aquela história de que um Deus exclusivo? O indivíduo chega para você e fala assim, eu não acredito em Deus. Porque se Deus existisse, a minha mãe não tinha morrido quando eu tinha 10 anos. Ora, ninguém morre de véspera. Todos nós sabemos que nada acontece, não cai uma folha sem que Deus permita. Se uma criança de 10 anos perde a mãe, há uma razão maior e muito melhor para os dois espíritos. O espírito que foi e o que ficou. Mas os nossos olhos físicos, ainda vivendo a nossa ignorância moral, e principalmente apegados na matéria, no consumo e na condição imediata, não conseguimos compreender essa elevação de estrutura. E o que a gente faz? Se rebela. Nos afastamos da oportunidade maravilhosa que nós temos de evoluir espiritualmente. Porque nenhum de nós nasceu aqui para que nós possamos fazer uma fortuna imensa, para sermos os mais poderosos, os mais bonitos, os mais ricos, os mais... Não! Até porque tudo isso vai ficar. Nós não vamos levar absolutamente nada que é material. E aí a gente começa, então, a verificar esses valores reais. É claro que nós precisamos dar o valor correto à matéria. Nós somos matéria, então precisamos sim trabalhar, ganhar dinheiro, ter um conforto, uma estrutura. Sim. Olha o tanto que está ficando bom um centro reformado. Claro, a matéria é algo muito bom. O que nós não podemos é nos escravizar nesse processo consumista, imediatista e materialista que a nossa sociedade nos impõe. Por quê? Porque isso desvirtua a coisa mais importante que nós temos no nosso dia a dia, que é o nosso relacionamento com Deus. E é dentro dessa condição, dessa reflexão, sendo provocada a nossa fé raciocinada, que o Espiritismo traz para nós e joga para nós luz sobre essa questão. Como é que nós estamos nos relacionando com Deus? Porque para Deus, não precisa de oração comprida, palavras bonitas, não precisa de você construir um templo imenso, todo bonito, granito no chão, todo... Não. Até porque o nosso planeta, daqui 4 bilhões e meio de anos, 5 bilhões, ele vai deixar de existir como ele nunca tivesse existido. Então, o nosso relacionamento com Deus precisa ser entendido de uma outra forma. Primeiro, de forma absolutamente verdadeira, transparente. Não dá para mentir. É Deus. Por quê? Ele está dentro de nós, nós estamos mergulhados nele. E os meus defeitos? Ele nos conhece profundamente, e o seu amor por nós nos dá toda e qualquer condição de trabalharmos esses nossos defeitos. O problema é quando a gente gosta de ser orgulhoso, quando a gente sente, a alegria em ser egoísta, quando a gente acha que a nossa vaidade é a coisa mais importante da nossa vida. Aí é um problema. Porque nós não estamos aqui para fomentar esses processos morais destrutivos, e sim para transformá-los
nas virtudes que Jesus nos ensinou. Então, que nós possamos, meus queridos irmãos, na noite de hoje, fazer essa reflexão de como que nós estamos nos relacionando com Deus. Como que nós estamos realmente dentro da nossa condição pequena ainda, mas esclarecida, porque o Espiritismo, esse é o problema, nos esclarece, mas ao mesmo tempo nos traz responsabilidade. De como nós estamos lidando com Deus. E não tem jeito de dar jeitinho com Deus. Ou a gente joga limpo, assume os erros e fala, eu vou tentar melhorar, ou cada vez mais nós vamos criando situações de desequilíbrio, de desarmonia, de tristeza, de doenças e assim por diante. Que nós tenhamos, então, meus queridos irmãos, a tranquilidade de sabermos que estamos vivendo o melhor que nós possamos viver, mas que nada nos impede que possamos melhorar. Se hoje eu vivencio uma dificuldade, que eu tenha a tranquilidade, a capacidade de enfrentar aquilo com harmonia, com equilíbrio, com resignação, pedindo sabedoria, inspiração a Deus, à espiritualidade de luz, ao nosso anjo da guarda, que está conosco 24 horas por dia, para nos dar força, coragem, determinação para enfrentarmos e vencermos. Porque esse é o grande objetivo de nós encarnarmos, é sermos vitoriosos nesse processo. Não sobre os olhos desse mundo materialista, consumista e imediatista, mas sobre os olhos da espiritualidade de luz, que olha para nós com muita ternura, com muito amor, com muito carinho e com muito amor. Que a gente possa, então, refletir. Muito obrigado a todos vocês, uma noite maravilhosa, muita paz no coração. Muito obrigado.